Oi pessoal, eu sou a professora Ana Paula. Estamos na nossa 8ª videoaula sobre Seguridade Social Brasileira na sistemática de dicas. A partir de hoje, começaremos a resolver questões de concurso. Então vamos lá. Resolveremos hoje 2 questões cobradas no último concurso para o INSS, aplicação 2016 Banca CESP. No que concerne à disciplina constitucional relativa à Seguridade Social, julgue os próximos itens. Sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de números, incidirá contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social. O que é que você acha? Próximo item. O serviço público deve se orientar na estruturação da Seguridade Social pelos seguintes objetivos, entre outros: equidade na forma de participação no custeio e caráter democrático e descentralizado da administração. Pensando, 1, 2, 3. As 2 assertivas são verdadeiras. A primeira possui fundamento de validade no artigo 1953 da Constituição da República. E quando a gente lê 1953, a gente lê também o artigo 149. Portanto, sobre a receita de loterias, apostas e sorteio de números, incidirá a contribuição social destinada a financiar a Seguridade Social. É a tal da receita de concurso de prognósticos. O serviço público deve se orientar na estruturação da Seguridade Social por vários objetivos, entre outros: justiça na forma de participação no custeio e caráter democrático e descentralizado da administração, verdadeiríssimo, razão de ser dos diversos conselhos setoriais. Essa segunda assertiva possuirá fundamento de validade no artigo 194 da Lei Magna vigente. Conforme o combinado para hoje, estudaremos quem é a empresa para fins previdenciários. Iremos concluir daqui a pouco que na nossa matéria, tanto faz dizer empresa como empregador. Não há aquela distinção do direito empresarial. No direito empresarial, empresa é sinônimo de atividade. Aqui para nós, tanto faz dizer empresa como empregador, dá no mesmo. Essa empresa ou empregador pode ser uma pessoa física ou jurídica. Na nossa matéria, o conceito de empresa está estritamente relacionado aos deveres de arrecadação e recolhimento das contribuições sociais. E isso é fruto do artigo 30, inciso 1 e alíneas da Lei 82/12. O que faremos agora? Colocaremos tete a tete a CLT e o novo Código Civil Brasileiro. Então vamos lá. Segundo a CLT, em seu artigo 2º, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Em suma, empresa é risco, é assunção de risco. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Não importa que tipo de atividade exerce, admitiu trabalhador como empregado, é empregador, é empresa. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Então, no parágrafo 2º, a gente observa que grupo econômico desafia a aplicação de responsabilidade solidária. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração de grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. O parágrafo 3º nada mais representa que um abrandamento, digamos assim,
do que está positivado no parágrafo 2º. Então, entendemos a lógica do empregador conforme a CLT. Observe que o texto já equipara, empregador a empresa, porque começa dizendo que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva e tudo mais que a gente estudou. Passaremos agora a estudar o assunto à luz do Código Civil vigente. No artigo 966, o Código Civil brasileiro, ele não define empresa, mas empresário. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. A ideia é que esse empresário desenvolve uma atividade econômica produtiva de modo organizado. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, a gente observa, por exemplo, que o hospital se encontra exatamente nessa exceçãozinha aqui, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Bom, tudo isso é muito importante para estudarmos como é que é operacionalizado o desconto das contribuições previdenciárias. O assunto está positivado no artigo 33 da Lei de Custeio da Seguridade Social, que assim prescreve: à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do artigo 11 desta lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos. Ou seja, compete à Receita Federal do Brasil arrecadar tudo que é tributo federal, entre eles as contribuições sociais. Parágrafo 5º. O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuno e regularmente pela empresa, a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Esse parágrafo 5º ele é muito importante. Por quê? Porque ele se relaciona imediatamente ao Código Penal brasileiro. O Código Penal fala que descontar, por exemplo, contribuição previdenciária e não repassar ao órgão fazendário, isso inclusive tipifica um crime, que é a tal da apropriação indébita previdenciária. Então, o parágrafo 5º do 33 da 8212 dialoga imediatamente até com o Código Penal brasileiro. Já estou a ler o 33 nos termos da redação dada pela Lei 11.941. Em suma, a grande razão de ser da Secretaria Receita Federal do Brasil é arrecadar tudo que é receita derivada do governo federal, ou seja, receita de natureza impositiva. Nesse teatro de operações, a Receita Federal do Brasil equivale à antiga Secretaria da Receita Federal. Nos termos da Lei 11.457, artigo 1º, a Secretaria da Receita Federal passa a denominar-se Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão essencial ao funcionamento do Estado, de caráter permanente, estruturado de forma hierárquica e diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Fazenda, que tem por finalidade a administração tributária e aduaneira da União. Em síntese, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil fiscalizar o recolhimento e cobrar as contribuições não recolhidas. Eis sua missão. E nesse jogo, o que faz o INSS? O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social,
é a entidade seguradora. Compete-lhe pagar benefícios previdenciários. Em síntese, Secretaria da Receita Federal do Brasil arrecada contribuições e tributos federais. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, paga benefícios, porque o INSS é a entidade seguradora. Por outro lado, a Justiça Obreira é uma exímia arrecadadora de contribuições sociais também. É importante conhecer o artigo 876 da CLT, que diz respeito à execução das contribuições sociais pela Justiça do Trabalho. Olha o que é que prescreve o parágrafo único do 876 da CLT. A Justiça do Trabalho executará de ofício as contribuições sociais previstas na linha A do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 195 da Constituição Federal e seus acréscimos legais, relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Logo, o que a gente pode concluir? Que quando a trabalhista condena ou homologa um acordo trabalhista, compete-lhe executar de ofício as contribuições sociais consectárias. Dito isso, por hoje é só. Na próxima aula, estudaremos filiação versus inscrição. Socialize este conteúdo, inscreva-se no canal e dúvidas, pode passar e-mail a pogdevagaressempre@gmail.com. Paz e bem, fraterno abraço.